Então eles também têm interesse financeiro. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Então, tanto os sacerdotes, né, quanto os profetas, quanto os governadores, eles eram motivados por lucro, por receber determinado montante para fazer a sua função. Eles não eram motivados por julgar com justiça o povo do Senhor, como Salomão tinha no começo do seu reinado, né? Salomão pediu sabedoria para julgar o povo, né, com justiça, segundo os estatutos do Senhor, né? E os sacerdotes que deveriam ensinar esses estatutos, né, na semelhança de Moisés, que ensinou com integridade, estes não. Esses ensinavam motivados por dinheiro, né? E os profetas que deveriam trazer, né, também as palavras do Senhor, eles cobravam para trazer essas profecias, né? Então, e aqui, né, continuando, adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então, além de cobrar, né, e por cobrar nós já sabíamos que o Senhor não estava lá naquele lugar, né, porque o Senhor jamais vai estar colocando palavras na boca de um falso profeta. Ele pode permitir que o falso profeta venha, mas não são as palavras do Senhor que são colocadas na boca desse falso profeta, né? Então, o falso profeta, além de cobrar pela falsa profecia, ele ainda batia no peito e falava que o Senhor estava ali no meio deles, e nenhum mal sobreviria sobre eles. Então, olha só o juízo no qual estava o povo de Israel naquela época. E depois aqui no capítulo 4, nos versículos 1 ao 3, nós vemos aqui o Senhor se preocupando com os gentios já. Ó. Olha só que interessante. Então, Miqueias 4, do 1 ao 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então isso se cumpriu já nos tempos do Senhor Jesus. Muitos gentios já creram, né, na época do Senhor, e depois quando o Senhor subiu aos céus, e o Espírito Santo veio em Pentecostes, como profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, as nações começariam a vir, porque ali os profetas começaram a levar a palavra para fora de Israel, levaram para Samaria, depois pelo ministério do apóstolo Paulo, foi levado para o restante do mundo conhecido, até que chegou a nós, que estamos reunidos aqui no tempo presente, né? No dia 18 de setembro de 2025, os quais estamos sendo alvos dessa profecia de Miqueias, que foi profetizada 800 anos antes de Cristo. Olha só. E, portanto, há 2.800 anos atrás, essa profecia se cumpre no dia de hoje, mostrando que a palavra do Senhor jamais cairá por terra. Porque essa palavra nos alcançou, né? E quanto mais as demais alcançarão também. E depois no capítulo 5 de Miqueias, versículo 2, vemos uma profecia messiânica, né? Que se cumpriu quando o Senhor Jesus era um bebê, ó. Se cumpriu em Mateus, né? Em Mateus 2, versículo 6, olha só. E tu, Belém Efratá, posto pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas, ó, então esse nenê que nasceria em Belém de Judá, né? Esse bebê, ó, as saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, mostrando que o Senhor Jesus, ele já estava com o Pai desde o princípio, né? E que encarnou então num bebê em Belém de Judá, né?
foi semeado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e que nasceria nessa cidade, né? Mostrando que o Senhor Jesus, ele não passou a existir, né, encarnado naquele bebê, mas que o Senhor Jesus já existia desde os tempos antigos, desde a eternidade ao lado do Pai. Ele sempre esteve ao lado do Pai, mostrando esse caráter eterno do Senhor. Depois, no capítulo 6 de Miqueias, versículos 7 e 8, então capítulo 6, no versículo 7 e 8, nós vamos ver o que é a verdadeira oferta ao Senhor. O que o Senhor recebe como oferta verdadeira. Então diz assim, no capítulo 6 de Miqueias, 7 e 8. Vamos ler o 6 primeiro. Então, Miqueias 6, versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Então, o que eu trarei de oferta ao Senhor, né? Apresentarei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradecer ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, ó. Então aqui vem o que o Senhor realmente quer de nós, ó. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Então é isso que o Senhor espera de nós, né? Que nós, né, pratiquemos a justiça, que amemos a bondade e que andemos humildemente, ou seja, esse humildemente é que nós andemos nos submetendo, né, ao Senhor, nos coloquemos na condição de servo, daquele que serve, daquele que tem uma autoridade constituída sobre si, que lhe deu mandamentos, estatutos e juízos, nas quais ele espera que nós obedecemos. Então é isso que o Senhor quer, ao invés de holocaustos, de sacrifícios e de atos externos que não estejam carregados dessa obediência, dessa submissão, dessa prática da justiça e desse amor à bondade. Se a prática externa vem despida disso aqui, o Senhor não aceitará. Mas às vezes, você que não vem carregado dessas práticas externas, mas por dentro, carrega esse amor à justiça, à bondade e se submete ao seu Deus em obediência, é isso que o Senhor irá abraçar como oferta verdadeira. É isso que está falando aqui em Miqueias 6. E um pouquinho mais à frente, né? Nós vamos ter aqui o versículo 15 e 16, né? Aonde o Senhor apresenta a sentença de Israel e o motivo e a razão da mesma, mais uma vez. Então diz aqui no 15, né? Ainda do capítulo 6 de Miqueias. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás o vinho. E agora vem o porquê, o motivo. Porque se observam os estatutos de Onre, lembrando que esse Onre foi um rei de Israel perverso lá do passado, e de toda a obra da casa de Acabe. Esse é o Acabe, né, ao qual Elias profetizou nos seus dias, cuja mulher era Jezabel, né? E andais nos conselhos deles, tanto de Onre quanto de Acabe, para que eu te faça uma desolação e os seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Então aqui mais uma vez o Senhor apresentando as razões pelos quais eles seriam levados cativos para o reino da Assíria e ficariam lá durante um certo tempo, como sentença de sua constante desobediência, né? E de andança nos costumes de Acabe, principalmente. E aqui nós finalizamos Miqueias. Vamos continuar agora o livro de Oséias. Nós continuaremos aqui em Oséias a partir do capítulo 5 agora.
Então, Oséias, capítulo 5. Eu pontuei aqui um dos graves erros que pode acometer o homem, principalmente nos dias de hoje. Ó. Então, em Oséias 5, versículo 11, diz assim: Efraim, quando o profeta fala Efraim, geralmente ele está falando do reino norte, tá? Do reino norte, da tribo norte. Ele não está falando de Judá. Está falando especificamente para o reino norte, para o reino de Israel. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo. E aqui vem o porquê. Mais uma vez o Senhor dando a razão. Porque quis andar após o mandamento dos homens. Então isso aqui foi muito comum na época de Cristo. Cristo falava para os fariseus que eles não seguiam o Deus eterno, mas que eles viviam de acordo com doutrinas feitas por homens, por mãos de homens, né? Esse era uma das principais queixas do Senhor Jesus contra aquela geração. E aqui era uma queixa do Senhor contra o povo de Israel, contra o povo norte, debaixo do ministério de Oséias. Que os homens, por não quererem obedecer os mandamentos do Senhor, que lhes eram pesados, porque lhe exigiam renunciar aos seus prazeres, os seus desejos e as suas vontades. Então, por não conseguirem e por não quererem, né, obedecer ao Senhor, que exige renúncia, né, diferente de um Deus falso como Baal, como Astarote, né, como o próprio Moloque, eles não exigiam metanoia, mudança de caráter, regeneração, né? Não exigiam nada disso, né? Enquanto Deus vivo exige. Então, por não conseguirem obedecer às métricas do Senhor, eles estabeleceram seus próprios mandamentos, né? Que seguiam os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. A estes mandamentos eles conseguiam cumprir, porque seguiam o fluxo das suas vontades e desejos. Enquanto os do Senhor, por ser uma impossibilidade, e não uma impossibilidade, mas por não quererem estar dispostos a renunciarem a si mesmos, eles escolhiam não seguir estes mandamentos e escolheram aqueles aos quais eles teriam prazer de escolher e seguir. E depois aqui, nós temos o capítulo 6 de Oséias, né? Onde nós temos um arquétipo sobre a ressurreição, né? E a santificação. Olha só que bonito. Então, Oséias 6, vamos ler aqui do 2 ao 7. Olha só que bonito, ó. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então é o processo que acontece conosco, né? Simbolicamente no batismo, né? Onde nós morremos para o mundo, né? Ele nos ressuscita e nos permite viver diante dele. E aí no 3 vem o porvir. Então depois dessa ressurreição, não termina aí, não termina no batismo, ó. Continua. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que é o que estamos fazendo aqui e durante a nossa jornada nessa terra. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia, que rega a terra. Então até aqui já está bom para entender o sentido. Então o Senhor, depois de nos regenerar, depois de nos sarar, ele não espera que termine aí. Ele espera que nós perseveremos em conhecê-lo, em seguir os seus mandamentos, em obedecê-lo, até que ele volte. E a sua volta é certa, diz aqui, como a alva é certa. Então nós todos, seres humanos, agora é noite, né? Agora a lua está regendo o céu, só que todos nós temos uma certeza que nos foi dada desde o nascimento, que quando chegar amanhã, o sol voltará a nascer e será dia novamente. Então, é isso que o Senhor está falando aqui por Oséias. Assim como o sol nasce todos os dias,
É certo que eu irei voltar, que eu irei retornar. Então, não se contentem só com a regeneração, mas procurem viver diariamente me buscando, me conhecendo, se aperfeiçoando, para que quando eu volte, eu os traga para o meu reino. É isso que está sendo dito aqui, no capítulo 6. E aí vem o capítulo 7 de Oséias, que é um capítulo muito bonito, onde o Senhor utiliza figuras de linguagem. Ele vai utilizar o forno em dois sentidos diferentes e vai utilizar a figura do bolo e da pomba também. Então, ele vai utilizar três figuras. Olha só que interessante. Vai começar aqui no versículo 4. Então, Oséias, capítulo 7, versículo 4. Então, vamos tentar entender os sentidos dessas metáforas, dessas analogias que o Senhor fez, primeiramente com o forno. Ó. Então diz assim no versículo 4 do capítulo 7. Todos eles são adúlteros, né? Então está falando mais uma vez de Efraim, da tribo do norte. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. Então, o Senhor, esse primeiro sentido de forno, é aquele forno que ele é passivo, que ele é imóvel. Então o padeiro vai, né? Ele prepara a massa, coloca a lenha nesse forno, coloca o pão dentro e retira. O forno em si, ele não mudou. Ele foi agente da ação do padeiro sobre esse forno. Significa que o forno, ele ficou imutável. Significando que esse adultério do povo de Israel, eles não se converteram desse adultério. Eles ficaram estáticos. Não houve mudança, alteração deste forno. Ou seja, eles continuaram adulterando, e eles não mudaram do estado de adultério para o estado de fidelidade ao Senhor. Então, o primeiro sentido de forno quer dizer nessa imutabilidade. Né? Nós veremos isso mais à frente numa outra figura. E aí, continuando, ó, no versículo 6, ele vai dar o segundo sentido de forno agora. Ó. Porque prepararam o coração como um forno, na sua emboscada toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Então está falando aqui agora de um fogo como aquele que extermina os bons juízes, os bons sacerdotes, os bons profetas. Então, é um fogo agora consumidor, não é um forno mais passivo, que não se converte. Além disso, é um forno que consome o justo juiz, o bom profeta e o bom sacerdote, fazendo então que só hajam aqueles reis, aqueles governadores, aqueles sacerdotes e aqueles profetas que nós vimos na profecia de Amós. Lembra que Amós, o Senhor estava censurando justamente estes, né, que estavam trabalhando por suborno, por dinheiro, e não por amor ao Senhor? Então essa é a segunda figura que o Senhor usa. E depois, olha que interessante aqui, no versículo 8, ó. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Olha só que interessante. Então são dois elementos aqui. Então um bolo, você se utiliza de diversos ingredientes para poder formar o bolo. Os ovos, o leite, né? Ele é composto, a farinha, o fermento. Ele é composto de diversos ingredientes que irão compor este bolo. Então o Senhor, em primeira instância, ele estava considerando Efraim como bolo, porque o bolo ele não é puro, no sentido de possuir um só ingrediente. Então o Senhor estava lançando na face de Efraim que ele se misturava com o Egito, com a Síria, com os Moabitas, com os Amonitas, com os Filisteus, com os Assírios.
e se prostituíam com eles e pegavam o pior deles para trazer nessa massa, nesse bolo, né? E em semelhança à figura do forno, da primeira figura do forno, esse bolo ele não é virado, ou seja, ele não se transforma, ele não se converte, ele persiste, assim como na figura do primeiro forno, nas suas más obras, na sua perversão. E o que acontece com o bolo que não é virado? Nós sabemos que ele vai ser queimado, né? Esse bolo que não é virado, ele é queimado e prejudica este bolo ao ponto dele não ser palatável, dele não ser agradável ao ser comido. O seu sabor é modificado. Então ao invés de ser um bolo que seja prazeroso para aquele que o saboreia, ele vai ser um bolo com gosto ruim, no qual nós vamos querer cuspir e vomitar da nossa boca. Que é como o Senhor estava recebendo aquele bolo. Então olha só como através de um bolo só, o Senhor consegue explicar tudo que Efraim representava para ele naquele momento. Como é rica essa figura do bolo, principalmente, né? E aqui o Senhor termina, né, com a figura da pomba, ó. Ele vai usar a figura da pomba. Deixa eu ver aqui onde que ele vai falar, um pouco mais abaixo, ó. Aqui, no versículo 11, ó. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Então, quando nós olhamos para as pombas nos dias de hoje, qual que é um fato com uma pomba? Pega um pedaço de pão e vai tacando, né? A pomba ela é muito imprudente. Por ter essa avidez de comer o pão que nós jogamos para ela, ela se aproxima de nós com muita imprudência, né? Então, se nós formos fazer esse caminhozinho de pão, a pomba vai vir até perto de nós. E se nós quisermos tomar essa pomba e fazer mal para ela, nós certamente iremos conseguir. Mas porque ela é imprudente. Porque pela sua avidez de consumir o pão, ela se expõe ao perigo facilmente. E é essa avidez que Efraim tinha de conseguir os carros, o poder militar dos egípcios, dos assírios, as especiarias, as riquezas das outras nações. E essa avidez por essas coisas fizeram ele se expor a essas nações. E muitas dessas nações os exploraram, os levaram como escravos, destruíram parte deles também. E muitas vezes também eles buscaram socorros dessas nações e não socorros do Senhor. Então olha só que riqueza essas metáforas, essas analogias, principalmente a do bolo, para a gente entender mais ou menos como o Senhor via o pecado, principalmente de Efraim, da tribo norte, né? Como o Senhor enxergava isso. E depois, finalizando aqui essa parte, né? Porque Oséias nós vamos ainda até o capítulo 14. Nós vamos ver aqui no 8 a famosa lei da semeadura, né? E mais uma vez o Senhor lançando o adultério de Israel na face deles, ó. Então no capítulo 8 de Oséias, vamos ler do versículo 7 ao 9. Então a famosa frase, né? Porque semearam vento, cegarão tormenta, tempestade, né? Não haverá colheita, não haverá seara. A erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios, como um vaso que ninguém tem prazer. Olha a profecia agora em relação à Síria. Porque subiram à Assíria como um jumento montês, por si só, Efraim mercou amores. Então, aqui falando justamente, né, dessa imprudência, desse aspecto de pomba, né, do povo de Efraim, que foi lá comer das migalhas da Síria, né, e seria essa própria Síria que o Senhor usaria como instrumento de juízo para os levarem cativos, né. Então, Oséias até aqui está encerrado, mas continuaremos semana que vem. E agora, para encerrar, voltaremos para a 2 Reis,
e vamos ver o cumprimento dessas profecias aqui faladas por Amós, por Miqueias, por Oséias e pelo profeta Joel. Nós vamos ver se cumprir agora, no capítulo 17, como eu ia falando, no 9º ano do profeta Oséias, e no 6º ano do rei Ezequias, o Senhor manda o rei da Síria atacar, né? Ele permite que o rei da Síria ataque Samaria, que era a capital do Reino Norte, né? De Efraim, né? Das 10 tribos do Reino Norte. Sitia aquela cidade, leva o rei, leva todo mundo cativo para a Síria. E ali, o Senhor vai colocar outros povos para ocupar, quer dizer, pela mão dos assírios, né? Os assírios vão colocar outras nações para ocupar o reino norte de Israel. Então o reino norte foi levado cativo e outras nações iriam ocupar, né, essa geografia, né, ocupada outrora pela tribo norte. E aqui vai ser falado ainda que esses povos que foram enxertados, né, no lugar das tribos do norte, do reino norte, elas não vão servir o Senhor com interesse de coração, porque eles vão continuar servindo aos outros deuses, essas tribos estrangeiras, vão continuar também a servindo outros deuses, embora eles vão conhecer o Senhor também, só que eles vão servir ao Senhor como mais um Deus do panteão. O Senhor é um Deus a mais, né? É o Deus de Israel, por exemplo, né? Mas eles vão continuar servindo a Baal, a Astarote, ao Senhor, vão servir ao próprio Moloque também, e o Senhor vai ser mais um, né? E não o único Deus. E o Senhor também vai ferir muito essas nações que vão ser enxertadas. E aqui fica essa lição para nós, né, também, né? Porque a palavra veio, né, ao povo de Israel, o Messias lhes foi revelado, parte do povo de Israel rejeitou o Messias, né? E nós que cremos que Jesus é o Messias, fomos enxertados, né? Só que há ainda a possibilidade, como essas nações, de nós negarmos ao Senhor, apostatarmos e termos outros deuses diante de nós. Não necessariamente deuses propriamente ditos, mas às vezes o Deus simbolizado como um dinheiro, ou como uma mulher que nós escolhemos adulterar e abandonar a nossa família, ou a nossa profissão, ou qualquer outro hobby que nós priorizamos no lugar do Senhor. Então, isso pode acontecer conosco também que formos enxertados. Então fica aqui também o sinal, o alerta, para que nós que formos enxertados possamos dar valor, né, ao Senhor, como o Senhor falou muito no livro de Romanos, mediante o apóstolo Paulo, que nós valorizemos, né? Porque se o ramo principal, que foram os judeus, o Senhor não poupou, né? E trouxe o juízo até eles, quanto mais nós, os ramos enxertados, não seremos também alvos do juízo do Senhor. Então aqui é um alerta, né? Que possamos aplicar para os nossos dias também. Depois, no capítulo 18, nós vamos ver que o rei Ezequias, ele de longe foi o melhor rei de Judá. Fala que depois dele não houve rei melhor. E antes também não. Porque ele foi um rei que não só voltou a trazer o culto do Senhor, mas ele retirou também todas as abominações. Ele tirou a oportunidade de prostituição. E olha só que interessante, né? Porque o profeta Oséias, né, no capítulo 3 de Oséias, nós vamos ver que o Senhor pediu para Oséias casar com a mulher do seu amigo, e que essa mulher ela seria impedida de se prostituir. E essa profecia se cumpre em Ezequias, em parte. Porque Ezequias,
Ele derruba os altares que eram utilizados para adorar esses outros deuses. Ele derruba os bosques, que eram as árvores também, que eram cultuadas, né? Ele destruiu, inclusive, a Nefã. Lembra de Nefã, a serpente, que Moisés levantou no deserto, né? Que Moisés levantou, que quem fosse picado por ela, que fosse picado pela serpente e orasse para a Nefã, seria salvo. E essa Nefã seria o arquétipo de Cristo depois, né? Aqueles que se voltassem para Cristo seriam salvos. Então essa Nefã, essa mesma serpente que Moisés levantou, era um deus também para o povo de Israel. Eles se prostravam diante dela. Então Ezequias, ele foi um rei exemplar, porque além de restabelecer o culto ao Senhor, ele impediu, removendo os altares, os bosques, ele impediu que o povo se prostituísse, porque ele não deu ocasião para o povo se prostituir. E por isso ele foi considerado um rei excelente, um dos principais reis, provavelmente o melhor depois de Davi, né? Em excelência. E nos dias de Ezequias aqui, né? Dá para ver, ele foi muito assolado pelo rei da Síria, né? O rei da Síria planejou tentar atacar e sitiar Jerusalém e levar eles cativos por muitas vezes também. Antes de dar sequência nesse episódio da relação de Ezequias com Judá, de Ezequias com a Síria, foi dito que Ezequias estava enfermo de uma enfermidade que era para a morte, né? E ali ele clamou ao Senhor para que o Senhor estendesse um pouco mais a vida dele, né? E naqueles dias, o profeta em exercício era o profeta Isaías, o qual nós já lemos, né? O livro inteiro, um dos maiores livros dos profetas. E ali Ezequias apelou ao Senhor como servo fiel, como servo que lhe foi fiel, um servo que lhe serviu, que lhe obedeceu, a semelhança daquilo que vemos que o Senhor gostaria que nós fôssemos, né? Que amasse a justiça, que amasse a bondade, e que se sujeitasse a Ele como seu soberano, como seu governante, e lhe obedecesse. E Ezequias fez isso. E por ter feito, ele apelou ao Senhor. Senhor, olha para a minha justiça. Olha para o quanto que ele foi justo. E o Senhor olhou para o passado de Ezequias e viu que realmente ele foi reto. Ele foi obediente. E por essa retidão de Ezequias, o Senhor estendeu a sua vida por mais 15 anos. E estendeu rapidamente, porque ao Isaías lhe dar a notícia de que ele iria morrer, e ele orar ao Senhor, Isaías nem tinha saído do palácio ainda, Isaías já tinha voltado. Então o Senhor prontamente respondeu a oração de Ezequias, mostrando que o Senhor amava muito a Ezequias. E aqui, por fim, para a gente finalizar, nós vamos ver que o rei da Síria, que era muito poderoso, Senaqueribe, ele planejou sitiar, destruir Judá, né? Enviou um representante, né? Acho que Rabsagué é o nome dele, alguma coisa nesse sentido. E procurou, falando em hebraico mesmo, ele estava falando na própria língua dos judeus, e estava zombando do Senhor, né? Falando que não adiantava Ezequias recorrer aos egípcios, e que não adiantaria Ezequias recorrer ao Senhor também. Porque todas as demais nações que recorreram aos seus deuses foram derrotados pelo exército assírio, inclusive a tribo norte, que já estava lá no exílio. A tribo norte já estava exilada, e teoricamente o Deus de Israel era o Deus da tribo norte, e não pôde resistir aos assírios, né? Então, os assírios eles foram muito prepotentes, muito arrogantes, e então Ezequias orou ao Senhor, ele continuou confiando ao Senhor, mesmo Ezequias testemunhando que a Síria havia sido bem sucedida contra todos
contra quem ela combateu, ainda assim Ezequias confiou no Senhor. E ele orou, e nessa oração, Ezequias, ele não recorreu tanto à justiça do povo, nem à própria justiça dele, mas ele recorreu à reputação do Senhor. Pois o Senhor estava sendo humilhado, estava sendo envergonhado pelas palavras do servo do rei da Síria. E então o Senhor se levantou e falou, né? É até uma palavra, é até um louvor do Diante do Trono muito famoso, né? Aonde o Senhor, até escutei esse louvor hoje com a Dessa, quando fui levar ela para dar uma aula, né? Que é aquele louvor da Valadão, que o Senhor fala que ele vai colocar um anzol, né? No nariz do rei da Síria, vai colocar os freios na boca, né? Como do cavalo, vai conduzir ele de volta, né? E lá na Síria irá causar a derrota. E nós vimos que a derrota do rei da Síria foi uma derrota espiritual. O Senhor mandou o seu anjo ferir, né, os assírios. E o rei da Síria foi morto pelos seus próprios filhos, né? Pelos próprios filhos que lhe saíram do ventre foram os que o mataram. Morreram pelas conspirações dos seus próprios filhos. Então nós vemos aqui o quão grande livramento o Senhor livrou Ezequias, né? E a tribo do sul, por Ezequias confiar no Senhor, servir ao Senhor e retirar toda a idolatria ali da tribo sul, a impossibilidade de adulterarem contra o Senhor. Mas por fim nós vamos ver uma imprudência de Ezequias, que irá gerar uma profecia futura contra a tribo sul de Judá. E é aqui que eu encerro essa parte, ó. Que é quando Ezequias, ele convida o rei da Babilônia para poder ver os tesouros, né? Para poder ver a casa do tesouro. Os tesouros da terra de Judá, os tesouros de Jerusalém. E ali o profeta Isaías faz uma profecia, né? Que por ele ter imprudentemente mostrado a sua riqueza, mostrado as conquistas que o Senhor te deu para o ímpio, que futuramente um rei da Babilônia viria, saquearia essas riquezas e pegaria o povo e traria para o exílio também, que seria o exílio babilônico que nós ainda veremos no futuro, que não aconteceria nos dias de Isaías, mas que aconteceria nos dias de profetas que ainda iremos ler. E aqui é uma lição também que vale, né? Da gente não expor a nossa vida de modo a pessoas que nós não confiamos, a ímpios, né? Para que as pessoas, às vezes olhando a nossa vida, não possam nos prejudicar ou por inveja, ou mesmo maquinar algum mal, que nós sejamos prudentes para quem contamos as coisas, né? Que guardemos os nossos corações, né? E não entregamos os segredos dos nossos corações para qualquer um, né? Porque o Senhor usou essa imprudência de Ezequias para decretar, né? O mal que viria a Judá futuramente pelas mãos dos babilônios. Veremos mais à frente pelo filho de Ezequias, Manassés, os motivos pelos quais o Senhor teria que trazer esse juízo, né? Mas isso ficará para os próximos capítulos. Agora eu vou abrir aqui um tempinho para dúvidas. Não as havendo, encerrarei com uma oração. Alguém quer perguntar? Oi. Oi, tudo bom aí? Eu bem, quero saber de você, como está? Agora recuperado. Graças a Deus. Mas eu e o Theo pegamos uma virose violenta já acho que quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo a gente começou a melhorar. Domingo à noite. Graças a Deus também. Graças a Deus. Tem uma perguntinha para você, justamente dessa aula de hoje aqui. Lá em Miqueias, onde Jesus perdoou alguns que nós achávamos que não tinha mais salvação, ele perdoou. Colocando nos dias de hoje, seria como alguns que se diz apóstolos aí, que se diz pastores, e que
distorce as palavras bíblicas para pessoas em que não tem nenhum nível de conhecimento e de discutir o assunto e acha que está correto. Você entende? Aí a minha pergunta: essas pessoas que estão inocentes, achando que está seguindo a Bíblia e seguindo palavras das quais não tem sentido. Uhum. O que você acha? Essas pessoas também vai ter um perdão de Deus ou vai ser todo mundo junto naquela queimada só? Então, não, essas pessoas, elas poderão pegar um juízo terrível diante do Senhor, porque o Senhor, ele fala que o povo dele sofre por quê? Por falta de sabedoria, né? Então, eu, por exemplo, eu fui criado numa tradição católica, né? Onde me foi ensinado a fazer orações a santos e a fazer diversas coisas, né? Isso. E eu, ainda assim, sendo instruído dessa forma, o Senhor me plantou uma curiosidade de conhecê-lo verdadeiramente pela principal fonte, que é a Bíblia, né? E lá eu pude conhecer verdadeiramente que algumas práticas que me ensinaram não estavam condizentes. Então, todas as pessoas, elas só são enganadas porque elas não buscam conhecer o Senhor verdadeiramente. Todo mundo pode tentar conhecer o Senhor de alguma forma. Porque hoje, se a pessoa falar que ela não sabe ler, por exemplo, ela pode escutar a Bíblia de modo audível. Não há mais desculpas para você não conhecer a Deus, né, pela Bíblia. Porque dá para você escutá-la, dá para você lê-la, dá para você buscar o conhecimento do Senhor de diversas formas. Então, o homem que é enganado pelo falso profeta, ele é digno de culpa. Porque o Senhor Jesus fala que as suas ovelhas saberão escutar a sua voz e saberão rejeitar a voz do falso pastor. Lembra que o Senhor Jesus falou? Sim. Então, Ari, elas serão alvos de juízo do Senhor, sim. Entendeu? E inclusive, é o que eu falei para vocês, os falsos profetas, eles são levantados como juízo, como punição ao povo de Deus, e também para o Senhor discernir quem conhece o Senhor de verdade e quem não conhece. Sim. Entendeu? Eu fiz essa pergunta porque tem pessoas de idades, né, que são muito leigos também no assunto e seguem as palavras desse povo aí. Sim. Inclusive, foi muito legal que você citou a estátua da serpente que foi construída lá no meio do nada. Nefã. Aham. E ontem, eu citei porque ontem mesmo eu fiquei... Fui na casa do meu sogro e ele pertence a uma igreja denominada aí, do mineiro. E ele escreveu um livro, esse mineiro aí, que é pastor, sobre o pecado. E lá no meio do livro, ele fala do pecado, ele fala, eu te perdoo, com a foto dele, né? E cita essa parábola da serpente, ele coloca 2 cascavel, 2 compadres, entendeu? Dá nomes aos compadres, aquela coisa toda para chegar ao perdão. E isso acredito eu que essas pessoas que são leigas no assunto acreditam nessa realidade deles. Sim, sim, sim. Aí foi o que eu estava pensando sobre isso. E depois de manhã, na mesa, eu estava comentando isso com o Gustavo, né? A que ponto chega, né? Então. E aí você justamente citou rapidamente na Nefã agora. Exatamente, ali. Então, as pessoas elas precisam ter responsabilidade de querer conhecer o Senhor por si próprios mesmos, né? Não confiar só numa fonte pastoral, entendeu? Mas você também pegar para comparar, que nem os bereanos faziam com Paulo, né? O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, os bereanos duvidavam. Será que é isso mesmo? Deixa eu conferir nas escrituras, entendeu? É isso mesmo. E aí eles viram que era verdade, que o apóstolo Paulo não era um falso profeta, né? Exato. Entendeu? Obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Lê. Oi, Dal. Desculpa. Então, lá em Reis, né? Certo. É porque eu já baguncei tudo. Foi 2 semanas juntas, eu baguncei as ideias aqui, mas eu estava com essa pergunta para fazer. Sim, pode falar. Porque eles... Ali, um ia sucedendo o outro, os reis ali. Isso.
E sempre eles, no final, começavam uma coisa e no final acabava cometendo os mesmos. Não havia mudança daqueles pecados, né? Continuavam, né? Isso, Então, assim, o Senhor prometeu, né, que a descendência, né, ia passando, né, ali e o Senhor sabendo disso, por ele ter dado a palavra, né, que seria dessa forma, um substituindo o outro, né, ele mesmo ele sabendo que eles iam continuar naquela, ele segurava, como fala, deixando que fosse um substituindo o outro. Naquela época não existia os conselheiros dos reis. Sim, E por que continuavam com aquelas mesmas atitudes? Porque era mais, é o que eu te falei, em parte, servir o Senhor não é uma coisa tão fácil, porque o Senhor primeiramente pede para você tentar evitar o máximo de contato possível com os estrangeiros, para que os estrangeiros não te venham fazer você a pecar, né? Sim. Só que o egípcio, ele vai te ofertar do melhor da terra dele, o sírio vai te ofertar o melhor, o assírio. Então, essa ganância de você fazer essas relações comerciais, de você obter o melhor tecido, o melhor carro de guerra, a melhor comida, e de você enriquecer através dessas nações, é maior do que você se resguardar e confiar apenas no que o Senhor está te proporcionando. Então, além da maldade individual de cada um, né? É o que eu te falei. É muito mais fácil eu viver sem refrear as minhas paixões sexuais, poder dormir com quem eu quiser, poder comer o que eu quiser, poder fazer o que eu quiser, do que ter que obedecer a um Deus que me deu parâmetros a seguir. Então, você vai ver que, tanto individualmente como coletivamente, é muito mais prazeroso você abraçar os prazeres e os bens que as outras nações possam te dar, entendeu? Sim. Então, todos os reis, eles não conseguiram abrir mão disso, entendeu? Eles preferiam a riqueza na prostituição do que eles se fecharem como só povo de Israel e viverem com aquilo que o Senhor iria dar para eles e se contentarem com a porção do Senhor. Entende? Então, nós vamos ver que nenhum rei vai conseguir quebrar esse ciclo, porque Oséias foi esse último rei, né? Da tribo do norte. Então você vê que ninguém conseguiu quebrar o padrão. E você vê que no Reino Sul, Dalva, vai aparecer alguns reis maus, né? Na tribo sul, só que vira e mexe aparece um rei bom, né? Sim, mas no final... No final você vai ver que vai aparecer um rei mau. Você vai ver que depois que Manassés, que é o filho de Ezequias, vai ser uma das piores criaturas que já pisaram o planeta. E ele é filho de quem? De Ezequias, né? Então, ironicamente, o filho do melhor rei vai ser um dos piores. Meu Deus. E é a partir daí que o Senhor vai fazer a profecia do exílio babilônico se cumprir no Reino Sul, entendeu? Porque o Reino Sul também vai se corromper. Só que aí, Dalva, o que é mais bonito nisso tudo, né? Então você vai ver, que nem você falou, né? O Reino Norte não se arrependeu, né? Você vai ver que eles vão ser levados, eles vão ser devolvidos de volta e vão virar os samaritanos, né? E aí você vai ver o mesmo Cristo em João 4 tendo misericórdia por quem? Pela samaritana. Você vê que bonito? Foi nisso que eu até falei assim, meu Deus, como o Senhor é espetacular mesmo. Exato, exatamente. Ele sustenta a palavra dele. Exato. Ele sabendo que todos iam continuar nessa linhagem aí de perversão. Sim. Lá no final, né? Mas mesmo assim ele não tirava
não parava ali, né? Sim, porque ele sabia que no futuro, né? Exato, e que lá no futuro, isso. teriam samaritanos que iriam se converter a ele verdadeiramente. Queriam abraçar o Messias e queriam abraçar a salvação. Entende? Sim. Assim como aconteceu no Reino Sul também, né? Pelos apóstolos, né? Os apóstolos, parte dos apóstolos estava no Reino Sul, estava em Judá também, né? Então você vai ver que o Senhor, toda essa paciência, vai ter frutos no futuro, né? Meu Deus. E que mais? Dava mais alguma dúvida? Não, mas é bem isso. Mas ficou claro por que eles não se convertiam? Ficou. Então tinha tanto motivações de nação quanto motivações individuais, entendeu? Sim. Mais alguém, gente? Sou eu agora, Lê. Pode falar, Vânia. Tá vendo que dá? Fica doente? Não, mas isso é ótimo. Eu adoro quando vocês perguntam. Eu gosto bastante. Eu não sei se é a minha Bíblia que está bem desatualizada, eu fiquei numa dúvida. Tá. Isaías falou para Ezequias que ia acontecer, que eles iam ser tudo escravo, que Babilônia ia levar tudo eles iam ser escravos, correto? Correto. Aí por que no 19 eu li assim? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Uhum. Ele tá questionando, ele tá perguntando. Eu não consegui entender, não. Ele tá concordando que essa palavra é justa. Entendeu? Então ele está consentindo com o Senhor. Boa essa palavra significa que essa palavra é justa, porque verdadeiramente eu expus os tesouros aos babilônios, né? Não seria esse o motivo, entendeu? Porque Ezequias foi um rei bom. Então isso daqui, essa profecia aconteceria de qualquer jeito, entendeu, Vânia? Mas em Manassés, você vai começar a entender que a corrupção do Reino Sul vai começar a emergir. Entendeu? Vai começar a aparecer muitos reis maus depois de Ezequias. E aí essa profecia do exílio babilônico vai ganhando força. Entendeu? Mas ali é Ezequias concordando com o Senhor. É verdade, eu trouxe um babilônio, fui imprudente de mostrar os tesouros da casa do Senhor para o babilônio. Então é justo, né? Se um dia o babilônio vir roubar os tesouros, é justo que assim seja, porque eu mostrei os caminhos do tesouro para o babilônio. Entendeu? Agora entendi. Então ele não achou injusto isso acontecer. Ele abriu brechas. Entendeu? Entendi. Obrigada. Lê. Imagina. Mais alguém, gente? Então deixa eu orar aqui para encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa reunião, Senhor, por essa imensidão de textos, Senhor, de profecias. Quantos profetas você levantou, Senhor, para tentar alertar o seu povo, principalmente a tribo norte, Senhor, o quanto que eles foram usados, o quanto que o Senhor feriu aquele povo, os açoitou, esperando que eles olhassem para o castigo e se convertessem, Senhor, mas eles não se converteram. Mas vimos no futuro, Senhor, que o Senhor não retirou a sua mão sobre eles, Senhor, mas na semelhança da samaritana, de muitos judeus da tribo sul, o Senhor teve misericórdia deles no futuro, Senhor. E mediante o Senhor Jesus, o Senhor estendeu mais uma vez uma oportunidade de salvação para eles, conservando a sua promessa a Abraão, Isaque e a Jacó lá no passado, e ao rei Davi também, falando que o Messias sairia de sua descendência. Então te agradecemos por ser um Deus fiel. Sabemos que as suas palavras irão se cumprir, pois se cumprem até os dias de hoje, Senhor. As palavras que Oséias falou 800 anos atrás se cumprem agora em 2025, Senhor. Pois nós fomos chamados, Senhor. Nós fomos regenerados por Ti. Nós somos perdoados e nós estamos num processo de santificação, Senhor. Em obediência, esperando que o Senhor volte como a alva, Senhor, como aquele sol que foi falado pelo profeta, que nós temos certeza que irá aparecer no dia seguinte. Então, com a mesma certeza que o sol aparecerá amanhã de manhã e dará início a mais um dia, com essa mesma certeza nós temos que o Senhor Jesus descerá dos céus e buscará a tua igreja, Senhor, para finalmente nos dar descanso dessa vida difícil que é nesse planeta, Senhor. Então, te agradecemos.
Obrigado, Senhor, por sarar a mim, sarar ao Theo, que permanecermos saudáveis para que possamos congregar aí no domingo. Estamos com saudade dos irmãos. E que permita que possamos perseverar nesse projeto que está chegando ao fim, Senhor. Nós já estamos na reta final. Então que perseveremos e que estejamos reunidos em todas as quintas até o fim desse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E está encerrado, amados. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.